Amém. Abra sua Bíblia em 1 João 4. Lá no final da Bíblia. 1 João, não é João. Não é Evangelho ali segundo João. É a primeira carta de João. Lá no finalzinho. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Sim, vamos lá. Capítulo 4, versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Repete comigo isso aqui, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Amém? Esse é o último versículo que eu quero ler. Irmãos, aqui, se a gente for destrinchar essa passagem que a gente colocou aqui, primeiro ele fala assim: amados, amemos uns aos outros. Ou seja, nós temos que amar uns aos outros. Amar o nosso próximo. Amém? É um dos nossos, o nosso propósito da comunidade, até, né? Amar o próximo, fazer dele discípulo, né? Amar a Deus é o próximo, fazer discípulos, né? E depois fazer com que essas pessoas façam o mesmo com outros. Ou seja, que ele vá lá e também ame o próximo, ame a Deus e ame e faça discípulos. Né? Então, o nosso objetivo é que a gente consiga fazer com que as pessoas amem a Jesus. Amém? Então, aqui está falando assim: amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Então, o amor vem de quem? De Deus. Uma coisa interessante é que uma pessoa pode até amar uma pessoa, que você pode falar assim: mas aquela pessoa é do mundo. Tudo que é amor procede de Deus. Ou seja, mesmo que uma pessoa ame o seu cônjuge, aquilo veio de Deus. Mesmo que a pessoa não creia em Deus, mesmo que ela não queira Deus, ela tem parte de coisas que Deus fez. Porque tudo que está nessa terra é de Deus. Amém? Tem uma passagem que diz assim, que tudo que está sobre a terra, tudo que habita sobre a terra e o que nela habita, pertence ao Senhor. Ou seja, todos pertencem ao Senhor. Tudo, 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 tudo. A gente pode até falar assim: mas eu comprei o meu carro. É do Senhor. Mas eu estou sentado numa cadeira que foi feita pelo homem. É plástico. É do Senhor. Mas esse prédio foi feito por mãos humanas. É do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo que está na terra, sobre a terra e que nela habita, é do Senhor. Ou seja, nada, a gente não pode nem conseguir escapar de nada. Tudo está aos olhos do Senhor. Tudo está na mão do Senhor. Uma vez eu trouxe uma palavra sobre a grandeza de Deus. E eu lembro que eu mostrei até um videozinho aqui, né, que ia se afastando da terra. E depois a palavra de Deus diz que o universo cabe na palma da mão do Senhor. E aí eu fui mostrando desde que, quando vai se afastando, é tipo aquele Google Earth, né, na casa de alguém assim, vai se afastando, aí saem os continentes, vai mostrando o planeta Terra, depois vai mostrando todos a nossa galáxia, vamos dizer assim, depois vai mostrando que é uma galáxia perto de muitas outras, e fala que todo o universo está nas palmas da mão do Senhor, né? Ou seja, Deus é grande e poderoso. Amém? Então o amor, está falando aqui que provém de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora está falando de assim: se a gente amar verdadeiramente, esse amor verdadeiro que está tratando aqui, para a gente amar alguém de verdade, só nascido de Deus, só conhecendo a Deus, porque Deus é amor. Se a gente não conhecer a Deus, a gente vai conseguir amar como Deus ama. Isso é uma coisa, a gente pode até demonstrar atitudes de carinho e tudo mais, mas se você não conhecer a Deus, aqui está falando assim: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você só vai saber amar de verdade conhecendo a Deus, porque Deus é amor. E aí fala assim no 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, quem não ama não conhece a Deus. Ou se a gente inverter, se você não conhece a Deus, você não vai conseguir amar. Da mesma maneira, nós precisamos conhecer a Deus. Fala conhecer a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, Deus é amor. Amém? Então repete aí para ficar bem firme na sua cabeça. Deus é amor. Interessante isso, eu estava pensando hoje à tarde. Imagina que você chega e fala assim: olha, você chega para uma pessoa, você vê o Jonatas, por exemplo. O Jonatas está aqui.
o Jonatas é um ser humano, não é? Olhamos para ele e vemos que ele é um ser humano. Tem 2 olhos, nariz, uma boca e tal, mas mesmo que ele não tivesse um nariz ou não tivesse um olho, nós sabemos que ele é um ser humano. Amém? Entendido? Agora, por que você sabe que ele é um ser humano? O que mostra que o Jonatas não é um macaco? Que ele é parecido com o quê? Conosco, com você mesmo. Tá, que mais? Mas o que identifica que o Jonatas é um humano? Vamos lá. Ele pensa, né, anda, raciocina, né, ele arranca as cutículas da unha lá, ele está sempre cutucando as unhas. Né? Ou seja, tem características do humano. Né? O pessoal fala do polegar opositor, né? Que é uma das características clássicas do ser humano que diferencia a gente até do macaco, umas coisas assim. Né? Outras coisas do tipo. Tem coisas que nós fazemos e somos que são clássicas que eu posso fazer. Ó, você é um ser humano. Aqui fala que Deus é amor. Assim como você pensa numa coisa, você chega assim, essa cadeira é uma cadeira. Você sabe por quê? Porque ela tem 4 pés, ela tem um lugar para você sentar, um lugar para você apoiar. Você sabe aquilo que aquilo é, porque ela também te dá uma resposta que é aquilo. Você pode sentar, correto? Você senta, de preferência que ela não quebre, para você não cair. Mas ela tem essa função. A função é você sentar, correto? Numa cadeira. A função do ser humano é andar, falar, trabalhar, conversar. A gente não quer que, assim, lógico que existem doenças e tudo mais, mas a gente não quer que o ser humano fique simplesmente na cadeira o resto da vida ou num leito de morte, coisas do tipo. Não, a gente quer que ele tenha a função do ser humano. Agora, aqui a função, não é que eu falo assim, ó, Deus é amor. Ou seja, o amor, tudo aquilo que você pensa de bom, de amar, de respeitar, de você se doar, tudo que você pode classificar com amor. 1 Coríntios 13 ali fala, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, tudo crê. Na hora que você vai vendo todas essas descrições do amor, é Deus. Isso é Deus. Amém? Deus é amor. E aí fala assim, olha só que interessante, como eu falei, a cadeira ela proporciona para a gente sentar. Né? Quando você fala banana, ela providencia alimento, você sabe que você pode comer ela, que vai fazer bem para você. O ser humano, ele tem funções. Não é que você vê assim, como Deus manifesta o amor dele? Como que Deus mostra esse amor? Porque se ele é amor, como ele mostra o amor? Como que Deus mostra o amor? Está no versículo 9. Olha só, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Amém? Amém? Jesus veio ao mundo, e isso prova o amor de Deus, porque depois Deus vai lá e permite com que Jesus seja morto por nossas vidas, em salvação aos nossos pecados, faz expiação por nós. Ou seja, Jesus veio ao mundo, e isso é a prova do amor de Deus por nós. Então, quando a gente vê, que nem essa data de hoje, né? Todo mundo comemora o Natal. A gente sabe, a gente já estudou que o Natal não é nessa data, que Jesus não nasceu nessa época. Todo mundo já está careca de saber que isso foi instituído pelos romanos lá atrás, para o pessoal que juntou. A gente sabe dessas coisas. Sabe que na árvore de Natal não tem nada a ver com o aniversário de Jesus. Sabe que o Papai Noel não tem nada a ver com o aniversário de Jesus. Todas essas coisas não tem nada a ver com Jesus. Só que o mundo todo comemora Jesus vindo ao mundo. Ótimo, beleza. A gente já falou sobre isso outras vezes, outros anos. Se é aniversário de Jesus, se fosse assim, nós teríamos que dar presente para Jesus. Amém? Se ele é o aniversariante, né, a gente deve presenteá-lo. A gente deve fazer as coisas em favor do Senhor. Né? A gente deve amar. A gente deve respeitar, a gente deve fazer o que Jesus mandou fazer. Não, acho que não só no Natal. Né? Você vai assim, então eu vou amar as pessoas, vou dar um presentinho para os pobres só no Natal, vou fazer tal coisa só no Natal. Não, nós devemos fazer sempre para Jesus. Amém? Não é só no aniversário de Jesus. A questão é a seguinte, aqui fala que o amor de Deus se manifestou em nós com Jesus vindo ao mundo. Eu fico pensando assim, por que nós precisamos de Jesus? Se esse amor de Deus é tão grande por nós, por que nós precisamos de Jesus?
Por que será? Hein? Ninguém sabe. Por que nós precisamos de Jesus? Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há amor. Sem Jesus você não vai viver eternamente com o Pai. Sem Jesus você é destinado ao inferno. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Ou seja, todo mundo pecou. Todo mundo está afastado da glória de Deus. Mas quando vem Jesus, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu por si, morreu por nós, você crê que ele morreu por você, você vai ter a vida eterna. Amém? Essa é a salvação de Jesus Cristo. Ou seja, se esse é o resultado, é a função, Jesus veio para cá para viver, mas não só para viver, mas para fazer discípulos, fazer pessoas que fossem seguir a Ele, que é o nosso objetivo aqui nessa terra, também ser discípulos de Jesus e nos proporcionar a salvação. O amor de Deus é tão grande que Ele entrega o seu Filho por nós. Quando eu vejo essa comparação, é muito fácil a gente falar, mas é Jesus, né? Mas é Deus. Gente, eu fico pensando assim, a Rafinha, minha filha, eu entregar minha filha em favor de outros, tem que ter muito amor para fazer isso. Por pessoas que às vezes assim, talvez nem merecesse, sabe? Se a gente for ficar falando por merecimento, pessoas que estão aprontando por aí, sabe? Pessoas que estão aí vendendo drogas, roubando, matando. Às vezes você fala assim, não, por aquela pessoa que é boa, né? A gente até acha que alguém é bom, mas é triste. Dói eu pensar uma coisa desse tipo aqui, perder minha filha, entregar minha filha em favor de alguém. Como isso? Esse amor de Deus por nós é tremendo, é grande demais. Ele te ama, amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim para ele, Deus te ama. Deus te ama, amém? E a palavra de Deus diz que Deus é Pai, amém? É o Deus Pai e Ele envia o seu Filho Jesus Cristo aqui ao mundo. Como a gente falou assim, o amor de Deus é manifesto nisso, que Jesus Cristo foi enviado por nós. Agora é interessante que eu me considero, assim, quem é pai aqui, né? O Jô, né? O Demir. Lá, pode ser mãe também, pensa nas mães aí também. Se é mãe já, pai não, né? Se é mãe não, não, né? Então tá bom. Vocês são pais, mães, vocês se consideram pais amorosos? Assim, você considera que você dá amor ao seu filho? Que você é carinhoso, que você criou bem seu filho, né? Talvez você não está mais vendo, não estou na casa dos meus pais mais, mas o que vocês acham? Vocês acham que vocês são carinhosos? Que você dá carinho, que você... Eu considero, eu tento dar carinho para minha filha, dar atenção, brincar, né, dar beijinho, ensinar a ser carinhosa, ensinar a respeitar as pessoas, né? Desde pequeno a gente ensina a não ficar brincando, pegando o brinquedo dos outros, roubando as coisas, né? A gente ensina, vai ensinando. Agora, Deus é um pai muito amoroso, amém? E Deus é um pai muito melhor do que eu sou. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7,11, que fala assim, que vós, abre lá, pode abrir, Mateus 7,11, volta um pouquinho aí. Esse versículo é muito interessante. Ele mostra várias coisas que a gente tem que aprender. O 11 fala assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Interessante que aqui está falando assim, se vocês, sendo maus, ou seja, quando a gente acha que a gente é um bom pai, quando a gente acha que a gente é uma boa pessoa, esses dias eu vi uma frase que eu achei muito forte, mas ela é totalmente verdadeira, né? Era uma coisa assim, tentar lembrar, né? Por que acontecem coisas ruins para pessoas boas?
Aí estava assim, escrito embaixo, isso aconteceu uma vez só, e foi por próprio consentimento, que foi Jesus. Ou seja, só Jesus foi uma pessoa boa, e aconteceu uma coisa ruim com ele. Ou seja, nós não somos bons. Né? Não é que vai assim, isso aconteceu uma vez só. Né? Já dá aquela patada na sua cara, assim, toma, infeliz, né? Pensa que isso é bom, né? Pensa que você é um... Eu lembro uma vez que eu estava evangelizando uma pessoa, a pessoa já estava andando nos caminhos do Senhor há 1 ano, mas a pessoa chegou e falou assim, não, mas eu sou um bom cristão. Eu ajudo as pessoas pobres, eu faço tal coisa. Ele estava se vangloriando das coisas que ele fazia para ser bom. Bom só tem um, e é Deus. O próprio Jesus Cristo falou isso. Tem um momento que chegam para ele assim, mestre, bom mestre, e ele fala assim, bom só tem Deus. Ele joga toda a glória para o Pai. Ou seja, gente, nós não somos bons. Você não é um bom cristão. Eu não sou uma boa pessoa, eu tenho muita coisa para melhorar. Lógico, tem gente que fala, mas comparado a fulano, não temos que comparar a fulano. Você tem que, se a gente pensar, a gente tem uma natureza pecaminosa. A gente tende às coisas erradas. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne, porque nós tendenciamos para as coisas ruins. Você vê, desde pequena a Rafa já faz coisa errada. Né? Desobedece. Se bobear, gente, ela morre. Cai numa piscina, não é? Se bobear, acontecem acidentes, porque ela não tem nem noção do que ela quer fazer. E muitas vezes nós somos assim como crianças, nós não temos noção do que nós estamos pedindo para Deus, nós não temos noção do que estamos fazendo, porque nós não estamos agarrados, dando uma mão para o Pai e para atravessar uma rua, por exemplo, da vida. Tomando as nossas próprias atitudes. Eu vou atravessar a rua, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando você vai ver, você se desgarrou do Pai e está fazendo coisa errada. Agora, se Deus é um Pai muito mais amoroso, eu fico pensando assim, que nem eu amo estar com a Rafinha. E eu amo quando ela olha para mim, dá um sorriso. Eu gosto quando a gente brinca e ela vem para cima de mim, me abraça. É uma delícia. Você está deitado, ela vem, papai, papai, te chamando. É gostoso demais. Você ouvir sua filha te chamando, clamando por você. Na hora que você aparece, ela abre um sorriso. A gente se derrete, né? Fica todo felizão, todo, como diria o Mário, faceiro, né? Todo feliz. Por quê? Porque a gente ama. Porque a gente quer estar junto do nosso filho. Agora, se a gente pensar nessa comparação com Deus, se Deus é o nosso Pai, como, assim, pensa nessa relação pai e filho, como é eu com a Rafa, como está sendo, tipo assim, a Rafa com o Pai, como está sendo eu com Deus, como está sendo a minha relação de filho com o Pai, eu estou brincando com o Pai, sabe, tipo assim, eu estou indo atrás dele para estar junto, sabe, eu estou indo atrás de Deus simplesmente para estar. Eu estou indo atrás de Deus para dar um abraço nele. Eu estou indo atrás de Deus para passar tempo junto com Deus. Eu estou alegrando meu Pai. Pensando na questão de obediência, né? Quando a Rafa obedece, eu me sinto feliz. Quando ela tira as coisas do lugar, ela ama tirar as coisas do lugar. Mas ela tira algumas coisas e fala assim, Rafa, aí ela às vezes para. Tem vezes que ela sai correndo. E aí, daqui, Rafa, ela joga longe, né? Mas a gente está educando para que ela não faça mais isso. E tem vezes que ela obedece. A gente já fica feliz. A gente fala, Rafa, guarda, ela segura, coloca no lugar, fecha a porta, ela fecha. Você fala, está aprendendo, está deixando a gente feliz. Às vezes você fala assim, Rafa, sai daí. Daí ela sai, ela olha, vem dar um abraço para o papai, vem dar um abraço para o papai. Vem dar um beijinho, vem dar um beijinho. Você já está obedecendo o Pai, a gente vai ficando feliz. Agora, será que eu e você estamos obedecendo o Pai Celeste? Será que eu e você estamos obedecendo a Deus? Será que nós estamos agradando o coração do Pai? Será que, tipo assim, Deus pode olhar para a gente e estar feliz com as nossas atitudes? Ele pode olhar para mim e para você e dar um sorriso? E falar assim, nossa, olha que delícia. Olha lá, meu filho fazendo aquilo que eu quero. Meu filho obedecendo. Será que nós estamos tirando um sorriso do coração de Deus? Será que estamos fazendo Deus ficar feliz conosco?
E Deus, Ele enviou Jesus Cristo, como a gente falou. O próprio Filho para morrer por nós, para se entregar por nossas vidas. E ninguém é como Deus. Amém? Com esse amor tão grande de Pai, de amar a mim e a você dessa maneira, de entregar o próprio Filho por nós. Ninguém é como o Senhor. E eu percebo assim, essa relação, olhando para mim, a Rafa e eu e Deus, eu fico pensando que às vezes eu estou muito aquém da minha relação com Deus como poderia estar. Eu acho que assim, eu poderia estar passando mais tempo na presença de Deus. Eu poderia estar mais tempo com Deus para conversar com Deus, para ter intimidade com Deus, não só num culto de domingo, né? Muito fácil a gente falar assim, mas no culto de domingo eu vou lá na presença de Deus. Tá, mas imagina se a Rafa só visse eu de domingo à noite, né? Que intimidade que eu ia ter com ela. Eu não me separei da minha esposa, não estou tendo que pegar ela de final de semana só para ficar comigo, né? Parece situação de pais separados, né? Você vai lá só ver o final de semana o filho. É assim que a gente está fazendo com Deus? Só vemos Deus no final de semana? Agora, um pai sempre quer estar junto do filho. Um pai que ama, ele quer estar junto com o seu filho. Amém? Eu quero estar junto com a Rafa, eu gosto de estar com ela. Cansa, essa fase cansa demais. Mas eu quero estar com ela, eu gosto de estar com ela. Tem vezes que às vezes tem vezes que eu saio do serviço aqui, eu falo assim, não, eu não vou nem, eu ia lá, sei lá, no Sesc lá fazer exercício, não, hoje eu vou passar a pegar a Rafa mais cedo na escola para a gente brincar, né? Eu vou lá no parque, levar ela no parque para brincar, eu gosto de estar com ela. Deus gosta de estar com você, amém? Se Deus, aqui a palavra de Deus diz que Ele é um Pai muito mais amoroso, Ele é um Pai, se a gente sabe dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus sabe dar para nós aquilo que a gente pediu. Ou seja, Deus pode dar muito mais, coisas muito mais importantes para mim e para você, porque Ele nos ama, amém? Deus te ama, lembra disso, não esqueça. Talvez essa palavra hoje é curta, mas eu quero que você lembre disso, Deus te ama, amém? Vira para quem está do seu lado e fala isso, Deus te ama, Ele quer estar junto de você, amém? Ele quer estar junto de você. Se você perceber, se você crê, né, que Jesus te ama, você não terá medo de entrar na presença de Deus. Você vai querer estar na presença de Deus. Você não vai se sentir um lixo. Você sabe que eu sou mau. A palavra de Deus diz que nós não somos bons. Mas você não vai ter medo de entrar na presença do Pai, porque você sabe que Ele te ama. Você sabe que Ele não é um Deus que está lá um barbudo sentado no trono, raio na cabeça de um, raio na cabeça. Não, Ele te ama. Amém? Ele te ama. Não é que a gente vê que se Ele é um pai melhor que eu, se eu me derreto pela minha filha quando ela faz o certo, se eu amo estar com a minha filha, Deus ama estar com você. Amém? Deus, o coração de Deus, né, se a gente pode dizer assim, bate mais forte quando você corre para os braços dele. Eu fico felizão quando a minha filha abre os braços e corre para mim. Deus fica felizão se você correr para os braços dele. Pensa nisso, fecha seus olhos agora. Imagina uns braços gigantes de Deus estendidos para você e você correndo para o braço dele. Já pensou nisso? Você correndo, de repente ele vem, ele te abraça e dá uma girada assim com você no colo. Já pensou nisso? A gente tem muito essa visão de Deus, muito distante, mas Deus te ama como um pai. Amém? Se eu, sendo mal, sei dar isso para minha filha, sei dar um abraço, sei jogar ela para cima e ela dá risada, a minha dá risada, a minha se diverte. Se eu sei que isso é gostoso para ela, eu dou não sei se cosquinha é bom, mas ela ri, né? Ela ri muito, se diverte, eu ponho ela nos meus pés, assim eu ergo, ela voando, ela abre os bracinhos, parece que está voando. Se eu sei o que é gostoso para estar com ela, e eu sou mal e sei fazer tudo isso, quanto mais Deus, que é poderoso e é bom, vai fazer com a gente. Amém? Ou seja, Ele pode jogar a gente para cima, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele vai se divertir com você, Ele quer amar você, mas você tem que ir para os braços dEle. Eu fico pensando assim, o filho, nessa fase, a gente tem mais poder sobre a criança, mas quando ele crescer, ele vai começar a tomar suas próprias decisões.
E pode ser que um dia a Rafa brigue comigo, vire as costas e não queira me dar um abraço. Com certeza eu vou ficar triste. A palavra de Deus fala sobre isso também. Que muitas vezes nós podemos querer entristecer a Deus. Se você vê, tem em Gênesis, Efésios, por exemplo, ó, Gênesis 6,6, nem precisa abrir, eu vou abrir rapidamente aqui, ó. Gênesis 6,6, só preste atenção. Diz assim, ó. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha só. Cortou-lhe o coração, deixou Deus triste. Deus ficou triste pela corrupção do ser humano. Ou seja, já pensou? É a mesma coisa você como um pai ver seu filho andando num caminho errado. Isso corta o coração de um pai. Eu tenho visto, já vivemos isso, mas eu tenho visto recentemente, né, pessoas aqui no bairro sofrendo com filhos com drogas, né, pessoas que corta o coração ver a situação que os pais estão por ver os filhos entrando nesse meio. Gente, porque os pais amam. Agora, se Deus, que é melhor que esses pais, melhor que eu, melhor que você, nos ama, corta o coração de Deus ver a gente afastado do Senhor, ver essa corrupção que nós temos no nosso país, ver pais e mães se divorciando. Corta o coração de Deus. Deixa Deus triste. Ver pessoas tomando rumos de drogas, de dissensões, de brigas, filhos brigando com os pais, pais brigando com os filhos, filhos não olhando mais na cara dos pais. Deus não quer isso. Nós temos que nos arrepender se nós estamos nessa situação. Será que você está afastado de Deus? Será que você não está próximo de Deus, ou você está entristecendo o coração de Deus? Será que você está gastando muito tempo com outras coisas e não tem tempo para Deus? Será que você tem muito tempo para a TV, para o Facebook, para o WhatsApp, mas não tem tempo para Deus? Fico pensando, já pensou? Minha filha ficar no celular o tempo todo e eu querer brincar com ela, e ela não querer brincar comigo por causa de um celular, por exemplo. Isso não vai me deixar triste. É a mesma coisa, muitas vezes estamos fazendo isso com Deus. Estamos lá, fazendo outras coisas, ocupando o nosso tempo e não tendo tempo para Deus. Olhe para Deus. Amém? Olhe para Deus. Deus está olhando para você. Deus está de braços abertos para te receber. Tem uma música que a gente canta aqui, faz tempo que não canta, mas é uma das primeiras, acho que do livrinho lá. Mas tem uma hora que fala mesmo essa relação de filho com o pai. Mas tem uma parte que fala assim: vou jogar-me em teus braços, né? Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. É uma canção de nós para Deus. Será que isso é verdade em nós? Que você não vê a hora de você pular nos braços do Senhor, Ele te agarrar, te girar como uma criança, e você está nos braços do Pai? Como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com Deus? Gostaria que você fechasse seus olhos e você pensasse nisso. Como você está com Deus? Gostaria que você olhasse para Ele, você imaginasse o Senhor. Ele te ama, Ele te chama, Ele está olhando para você, esperando você olhar para Ele, esperando você abrir um sorriso para Ele, esperando você obedecer a Ele. Ele está esperando você correr para os braços dEle. O Senhor está te esperando, o Senhor está te esperando. Ele te ama. Se o olhar da minha filha me derrete, faz meu coração bater mais forte, se você fizer isso com Deus, você também vai fazer o coração do Senhor bater mais forte. O Senhor te ama, Ele quer estar junto com você, Ele te ama, Ele quer te pegar no colo, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer cuidar de você.
porque Ele é um pai muito melhor do que qualquer pai humano. Talvez você tenha um trauma de um pai, mas Ele não é como um pai humano. Ele é melhor do que o melhor pai dessa terra. O pai mais amoroso, o pai mais bonzinho, o pai mais gostoso de se ter nessa terra, não é comparado ao nosso Pai Celeste. Deus te ama, e Ele te chama: vem, minha filha, vem, meu filho, vem, me abraça, no nome de Jesus. Pai, eu te peço agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, que cada um aqui possa ver o Senhor como um Pai amoroso. Um pai que ama, um pai que abraça, um pai que cuida, um pai que deseja estar junto, um pai que não abre mão dos seus filhos, um pai que quer estar presente, um pai que abraça, um pai que ama, um pai que respeita, um pai que beija, um pai que cuida, um pai que corrige, porque o pai que ama corrige também o seu filho. Pai, nós te pedimos, Pai, que venha sobre nós como um pai, no nome de Jesus. Se você quer nessa noite se reconciliar com Deus, se você tem alguma coisa que você gostaria, faça isso com o Senhor agora, fala isso para Ele. Diz assim, todo mundo, vamos orar junto, mas se você, no seu coração, se sente afastado de Deus, diga isso para o Senhor, fala assim: meu Pai, papai, eu te amo, me perdoa por estar afastado de Ti. Eu quero me achegar ao Senhor. Senhor, meu Pai, eu quero te abraçar. Eu quero me jogar nos teus braços. Eu quero que o Senhor me gire no ar como uma criança. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Seja o meu Pai. Eu quero, Senhor Deus, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Cuida de mim. Vem sobre mim, Jesus. Venha sobre nós. Pai maravilhoso, eu te amo. Vai dizendo: Pai, eu te amo. Deus, eu te amo. Me perdoa por estar afastado de Ti. Eu quero me aproximar de Ti nessa noite. Eu quero me achegar de Ti novamente. Eu quero, no nome de Jesus.